Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo. E nós vamos agora atualizar o nosso time principal para essa rodada de número 11 do Cartola. Sextou. E amanhã já tem rodada de Cartola FC. Então vamos trazer aqui o nosso time atualizado com algumas novas informações. Inclusive tivemos adiamento de jogo, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes vou pedir para você que dá uma olhadinha nesse recado aqui que eu vou trazer para você. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então é isso, galera, seja membro do nosso canal, tá bom? Numa quantia bem baratinha, é quase de graça, tá? Talvez seja aí não chega a ser um plano de sócio, mas é um grupo de membros onde você apoia o nosso trabalho, tá bom? E claro, você também tem a recompensa de entrar no nosso grupo exclusivo de membros, onde você vai ter dicas exclusivas, top 5 para rodada de cada posição, top 5 de SGs, lives exclusivas e notícias de última hora, beleza? Então, isso tudo para te ajudar a mitar muito nas rodadas aí de Cartola FC. Inclusive, essa foi a nossa última pontuação com o nosso time exclusivo apenas para os membros, tá? Fizemos uma bela pontuação de 67 pontos, valorizamos na rodada, estamos subindo muito de produção e cada vez chegando aí nos tops. Então, vamos continuar nessa pegada e, claro, para você se tornar membro, vai no botãozinho Seja Membro e depois você me chama no privado, tá? Você me chamando no privado, eu vou te colocar sim no nosso grupo exclusivo lá, que é só pra quem é membro, beleza? Então vamos lá escalar o nosso time pra essa rodada, trazer algumas dicas e analisar todos os jogos dessa rodada de número 11. Então, bora comigo! É isso aí. Então tá aí, galera, vamos analisar os jogos para essa rodada de número 11, tá? Inclusive, ó, foi atualizado hoje aqui o site Prováveis do Cartola do meu amigo Herbert e do Eduardo também. Se quem quiser aí, baixa o site aí, prováveisdocartola.com.br, que tá aqui completinho para vocês aí, os prováveis da rodada, tá bom? Então tá lá, vamos de Vitória e São Paulo, jogo muito bom pra rodada, tem um bom potencial aqui, tá? Gosto de alguns nomes aqui, tá? Inclusive, galera, eu vou te falar a verdade, mas arrisco a dizer que tem uma boa chance aqui pra equipe do São Paulo até de repente segurar esse SG, tá? Fica de olho em alguns nomes aqui, eu não aconselho dobrar, mas fazer uma apostinha, eu acho que não é nenhum absurdo não. Um Lucas Ramon, não acho nenhum absurdo colocar, e o cara tá pontuando muito em casa e fora de casa, tá? A média dele como visitante também é excelente, tá bom? É um cara que fez 4.70 e 6.70, tá bom? Eu gosto muito também do Sabino, acho que tem um bom potencial pra ele aqui, jogando fora de casa fez 10,45 e 90, tá? Mas o Caleri é um nome muito bom pra rodada, fazendo gol fora de casa, ó, 11 pontos aqui, 8 aqui, mais 11 aqui, ou seja, tem sido o grande nome do São Paulo aí nessas últimas rodadas. O Ferreirinha fez um bom jogo na última rodada, fazendo 3 gols, mas é um cara que fora de casa, olha só, as pontuações não são muito boas e tá muito valorizado, então não sei se é tão bom nome assim, tá? Eu apostaria de repente no Arthur, que eu acho que é um cara que finaliza um pouco mais de fora da área, tem um bom potencial aqui pra sofrer faltas e puxar os contra-ataques e tá bom ali pra valorizar, tá bom? Uma grande aposta pode ser o Luciano, que ainda não engrenou nesse campeonato, mas como o São Paulo tem vivido uma boa fase, pode ser um nome que pouca gente tá correndo atrás, mas realmente acho que o Jonathan Caleri é um nome a se considerar muito pra essa rodada, tá? Pelo lado do Vitória, eu gosto do Renato Kais, acho que tem um bom potencial aqui, tá? Ele é um cara que é meio 8,80, se ele pontuar bem ele imita, como aqui, ó, 10,40, mas assim, ele oscila demais, tá? Outro nome bom também é o Eric, que também tem duas boas pontuações em casa, 11,90 e 12,50, pode ser uma surpresa, tá bom? O Ramon é um lateral que apoia bastante e joga muito na ofensividade, então eu acho que ele é um bom nome pra rodada também, pra ficar de olho, mas o SG aqui é meio complicado, tá? Eu acho que o São Paulo deve fazer gol aqui, eu acho que o Vitória também faz gol, mas assim, a chance do São Paulo segurar o SG é maior do que a do Vitória, na minha opinião, beleza? Então, vamos passar aqui para Remo enfrentando o Vasco da Gama. Aqui eu acredito que vai ser um jogo de gols para ambos os lados, tá? Então, olho aqui no Gabriel Talhari, que inclusive no último jogo em casa foi muito bem, fazendo aqui, ó, 19,30, um absurdo. E o Aleph Manga, cara, que tem uma boa sequência de jogos em casa, mas nos últimos dois não foi tão bem assim. É um cara que sofre muita falta e chuta muito de fora da área, tá? Pelo lado do Vasco, cara, o Andrés Gomes é um nome interessantíssimo para essa rodada, então acho que vale a pena ficar de olho nele. 5,60 aqui, 6 pontos aqui, muito bom nome. E eu gosto também aqui, cara, do Cuiabano, é outro nome interessante aqui, que costuma pontuar muito bem, porque joga praticamente de atacante, e se segurar o SG tem um bônus aí de 5 pontos, mas acho difícil, tá? Gosto do Cuiabano, acho que tem um bom potencial, mas assim, muito pela ofensividade, tá bom? Passando agora para Mirassol enfrentando a equipe do Bahia, tá bom? Vejo um bom potencial aqui para alguns nomes, principalmente aqui pelo lado do Bahia, cara. O Jean Lucas tem feito bons jogos, eu acho que vale a pena ficar de olho nele. Quando você tiver na dúvida de quem escalar, cara, crava no João Lucas, tá? Claro, lá ele... crava ele no seu, coloque ele no seu time, porque, cara, 5,70 aqui, ele tá sempre pontuando razoavelmente bem, e é um cara que garante pelo menos aí 5, 6 pontos com desarme, finalizações e de repente até assistência ou gol, tá? Gosto muito do Cristian Oliveira, que tem feito bons jogos aqui, mas em casa, tá fora, não tá indo tão bem assim. O Everaldo é um nome que dá pra gente de repente citar aqui, mas eu acho meio complicado, mas é um potencial pra rodada também, beleza? Muita gente tá escalando o Juba, cara, mas olha, fora de casa ele fez aqui 16,50 e 6,20.
é um cara que não gosto dele tão fora de casa, tá? Eu gosto mais quando ele joga em casa. Eu acho que tem um bom potencial pro Bahia segurar o SG. O Mirassol não vem numa fase muito boa, mas venceu seu último jogo aí pela Libertadores da América. Vamos ver se de repente engrena, tá? É um nome interessante o Juba? Eu acho até que é, mas é como aposta, tá bom? Passando agora para Santos enfrentando a equipe do Galo. Vejo um potencial interessante aqui para gols para ambos, tá? Não confio na defesa de nenhum dos dois times. Escobar é dúvida, mas é um nome interessante pra rodada. No último jogo em casa mitou demais, desarmando absurdamente, tá? Bom nome pra rodada, ó, 18.40 o Escobar, tá bom? Neymar é outro nome muito bom, como você vê aqui, ó, as médias dele são muito boas, cara. 7,80, 9,40 e 19,20. É um cara que sofre muita falta, finaliza muito bem, tem chance de assistência e de gol. Inclusive, no último jogo, se ele consegue dar mais uma assistência, tinha mitado, mas foi muito bem na rodada. Gosto do nome do Neymar, tá? Tassiano tá jogando de centroavante, no Cartola ele tá como meio campista, então pode ser um coringa no seu time. Gosto muito dele, tem um bom potencial, tá bom? Outro que também no Cartola tá de meio campista, mas tá jogando de centroavante, é o Renier da equipe do Galo. Ele, fora de casa, teve um jogo muito bom aqui com 16 pontos, só que foi só essa boa pontuação dele, tá? E enfrentando o Remo. Pode ser que nessa aqui ele vá bem de novo, é um bom potencial, tá desvalorizado, é um coringa, tá bom? Gosto mais do Coelho, eu acho que tem uma regularidade muito maior e entrega mais média básica, então é um cara mais seguro pra você escalar pra rodada, tá bom? E o Vitor Hugo, que é um cara que também faz bons jogos, mas assim, é 1.880 também, tá bom? Então vejo o Santos levemente favorito, mas um jogo muito equilibrado ali, com um pequeno favoritismo pro Santos pelo fator casa, tá bom? Passando agora para Internacional enfrentando o Grêmio, no Grenal, jogo complicadíssimo, costuma ter muitos cartões, tá? Então eu focaria em alguns poucos nomes, tá? Por exemplo, eu gosto do Carboneiro, porque ele é um cara muito ofensivo, tem tudo pra ir bem na rodada. Eu gosto do Alan Patrick se for pro jogo, e só. Pelo lado do Grêmio eu gosto do Carlos Vinícius, mas é um cara meio esquentadinho, tá? Eu não sei se pra essa rodada vale tanta pena, tá desvalorizado, mas é um cara que tem estrela e é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, não dá pra não levar isso em consideração. Então sim, é um nome a se considerar, mas como uma aposta bem ousada pra rodada, que ele é 8,80. Se ele fizer gol, ele imita, pode até fazer 2 ou 3, mas se ele não fizer gol, ele pontua muito, muito baixo. Então é uma aposta bem arriscada, mas que pode dar certo. Um cara que é um pouco mais regular é o Amuso, né? É um cara que finaliza bastante, sofre bastante falta, então acho que vale a pena ficar de olho nele. Passando agora para Atlético Paranaense enfrentando a equipe da Chapecoense. Bom jogo pra rodada, eu acho que o Furacão é muito favorito pra esse jogo, a Chape vem com dificuldades no campeonato, tem um bom potencial para o Viveiros, cara, que tá numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro, tá? Acho que tem um bom potencial para ele, tem feito gols, ó, últimos 3 jogos em casa, foi bem todos, tá? 11 pontos, 11, 20, 12,80. Pra mim é unânime pra rodada, não dá pra deixar de fora, porque ele tem média básica, ainda pode ser que cobre um pênalti ali, né? Sofre muita falta, gosto demais do Viveiros, tá? Outro nome interessante é o Mendonça, tá? Que fez um bom jogo em casa aqui, mas outros 2 bem ruins, mas é um nome que dá pra se considerar porque ele também cobra pênalti, tá? E o Julimar é outro cara que pode também cobrar pênalti, tá na mesma situação do Mendonça. Foi bem uma rodada, mas outras 2 nem tanto. Outro nome interessante é o Dudu, que no último jogo em casa fez 14,20, mas oscila demais, tá? É meio 8,80 aqui. É uma aposta que você pode fazer no meio campo, ele é bem baratinho. É bom pra quem tem pouca cartoleta e quer valorizar, tá bom? Esse que vier, outro nome muito bom, muito mais regular em casa, 6,20, 5,70, costuma chegar muito bem no ataque. De repente pode até achar um golzinho, porque ele sabe fazer gols, né? Então acho o nome muito bom, tá? Outro nome interessante é o Benavides, cara, que também tem uma boa média aqui com desarmes. Gosto do Arthur Dias, que eu acho que é um pouco melhor do que o Aguirre, apesar do Aguirre ter uma boa regularidade, o Arthur Dias é um pouco melhor na bola aérea, então vejo um bom potencial pra ele aqui. E o Santos, cara, que tá bom pra valorizar, tá um pouquinho caro, pra quem tem pouca cartoleta é meio complicado, mas é um nome muito bom pra rodada sim, gosto dele pra essa, tá bom? Pelo lado da equipe da Chape, eu acho que o Giancarlo seria um nome mais interessante, mas não vejo nenhum potencial aqui não, tá bom? Passando agora para o time do Botafogo enfrentando o Coritiba, jogo arriscado, mas que eu acho que tem um bom potencial. O Botafogo ontem teve dificuldades aí pela Copa Sul-Americana, não, Libertadores Sul-Americana, né? Não foi muito bem, Sul-Americana. Então vejo um potencial, mas eu vejo ainda assim um bom potencial para alguns nomes, tá? Principalmente aqui pro destaque da seleção brasileira, Danilo, que ontem não fez uma grande partida, mas é aquilo, cara. Ele é um cara que chega muito bem no ataque, entrega a média básica, finaliza muito bem, então o nome sim é levado em consideração. Gosto também do Arthur Cabral, cara, que vem fazendo bons jogos, ó, 9,40, 7,10, tem que aproveitar essa boa fase dele de início do ano, que depois ele desanda a jogar mal, mas é um nome sim considerável pra rodada. Talvez se tiver um pênalti, se o Alex Telles não tiver, ele deve cobrar, tá bom? Então fica de olho nisso aí. Pelo lado defensivo, o Ferrarese é um nome excelente pra rodada, porque o Barbosa tá bem valorizado. No último jogo em casa, ele foi muito bem. No último jogo fora de casa ele foi muito bem e tá muito valorizado, mas é um nome muito bom pra rodada, e gosta do Ferrarese pelos desarmes. Quem lembra do São Paulo, ele desarmava demais. Aqui no Botafogo ainda não engrenou, mas é um nome muito bom ainda. Vitinho é outro nome mais regular, porque o Alex Telles depende muito do pênalti, e o Vitinho é um cara mais ofensivo, sofre mais faltas e desarma um pouco mais, beleza? E gosto também do Raul, mas é um cara que não me passa muita segurança, é baratinho, de repente fazer uma apostinha nele pode ser interessante, mas muito pensando aqui no SG, é um goleiro que não me passa muita segurança aí pra rodada, beleza?
beleza? Passando agora para Corinthians enfrentando a equipe do Palmeiras e o dinizismo tá on, meus amigos. Você, corintiano, já tá como, hein? Diniz é sempre assim, meu irmão. Você começa o campeonato com o Diniz, é o Guardiola, é o melhor técnico. Eita, agora a gente vai voar, vamos ganhar tudo. 6 meses depois você quer matar o Diniz. Mas tá aí, né? Tem que aproveitar esse bom momento. Acho que tem um bom potencial pro Diniz aqui pra essa rodada. Pro Diniz, não, pro Corinthians, né? Como um todo aqui pra essa rodada. Rodrigo Garro é nome bom pra rodada. Eu acho que tem um bom potencial pra ele. O Yuri Alberto também. Os dois foram muito bem ontem no jogo pela Sul-Americana e pela Libertadores. Tem um bom potencial pra rodada, tá bom? Talvez esse Kaique aqui, cara, entre mesmo como titular. Foi muito bem ontem e é uma apostinha que pode dar certo nesse jogo aqui. Vamos ficar de olho nisso aí. É um bom nome, tá? Matheus Bidu volta o time e é um cara que tem uma média absurda jogando em casa. Olha só. 12 pontos aqui, 5,40, 19, 5,10. Lembrando que o Diniz gosta muito de jogar com os laterais muito à frente, tá? Armando jogada, finalizando. Quem lembra do Marcelo e de outros tantos laterais que se destacaram com o Fernando Diniz? Então o Matheus Bidu pode ser um nome absurdamente bom pra rodada. Fica de olho nisso aí, tá? O problema é que logo de cara vai pegar o Palmeiras, uma equipe muito complicada e muito difícil. Eu não apostaria assim em dobrar a zaga do Corinthians, mas eu gosto sim do Matheus Bidu e do Mateuzinho. Uma opção ou outra pra você pôr no seu time. O Rodrigo Garro é um nome interessante junto com o Yuri Alberto, tá? O Kaique já é mais um pouquinho eu deixaria um pouquinho mais pra frente pra escalar ele, esperando ele começar a engrenar no Campeonato Brasileiro, tá bom? Palmeiras, eu acho que tem um bom nome aqui com o Andreas Pereira, potencial muito bom pra essa rodada, junto com o Flaquito Lopes, tá? Acho que tem um bom potencial pra esses dois nomes aqui, não pesaria muito a mão também no Palmeiras aqui não, o jogo é duro, é complicado, é clássico. Fluminense enfrentando o Flamengo, esse jogo foi adiado do sábado para o domingo, mas eu vejo um potencial pra alguns nomes. Lúcio Acosta, nome muito bom pra rodada, fica de olho nele, deve ir pro jogo. Se você não tiver tanta cartoleta, Savarino, acho que vale a pena, fica de olho também nele aqui, eu acho que tem um bom potencial pra ele, tá bom? E o John Kennedy, que também tá finalizando bastante, indo muito bem. Pelo lado do Flamengo, acho que Arrascaeta e Pedro são os nomes que dá pra gente levar em consideração, mas o Carrascal é um nome um pouco fora da curva que pode dar certo. Cuidado também, que é outro clássico. E aí a gente tem aqui fechando a rodada, Cruzeiro enfrentando o Red Bull Bragantino, um bom potencial pra rodada aqui. O Cruzeiro tem bons nomes como Matheus Pereira e Caio Jorge, acho que existe uma possibilidade pra SG, então olho no Kaique Bruno, no Fabrício Bruno, que são nomes muito bons pra rodada, e no Matheus Cunha, que é um goleiro baratinho que pode dar certo aí nessa rodada, tá bom? Pelo lado do Red Bull Bragantino, achei interessante o Lucas Barbosa, potencial muito bom pra essa, e quem sabe aqui um Gustavinho ou o Isidro Pita, mas é bem fora da curva, tipo prateleira 3 dessa rodada. E olho também no Christian, cara, tá numa fase espetacular, vindo muito bem com boas pontuações, 14 pontos, 11 pontos, então tem surpreendido o Christian, ele tá de meio campista no Cartola, mas joga ali no ataque do Cruzeiro, então esses são os nomes que eu destaco pra essa rodada dessa partida entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Agora vamos lá pra escalação do nosso time aí pra essa rodada de número 11, sem muita demora, porque afinal de contas a gente já analisou bastante durante a semana, fizemos um time base, agora é só mudar algumas peças, então bora lá. Então tá aqui, galera, vamos começar já a nossa escalação aqui sem muita enrolação pelo gol. Eu já vejo alguns nomes interessantes aqui pra essa rodada e eu vou destacar logo os que eu acho melhores aqui pra essa, tá? Santos, da equipe do Atlético Paranaense, é nome muito bom pra rodada. Outro nome interessante pra essa rodada também, meu amigo, é o Léo Vieira do Bahia, mesmo sendo fora de casa deve defender muito, né? Ser muito exigido aqui, então vejo um potencial bom pra ele também. Gosto aqui também do Raul, da equipe do Botafogo, e também do Matheus Cunha, da equipe aqui do Cruzeiro. Ainda tô na dúvida de quem eu vou pra essa rodada, galera, mas por enquanto eu vou fechar aqui com o Matheus Cunha do Cruzeiro, tá? E eu vou fazer um hackzinho com ele aqui e já volto. Então tá lá, hackzinho feito com o Matheus Cunha, agora vamos pra nossa zaga. E aqui na zaga, meus amigos, eu colocaria com muito gosto o Alexander Barbosa, mas infelizmente não dá. Tá muito caro e o mínimo dele pra valorizar tá um pouquinho alto pro meu gosto. Gosto do Sabino, cara, precisando de menos de um ponto pra valorizar, ele deve fazer algum desarme jogando fora contra o Vitória. Acho que tem um bom potencial pra ele, tá? Não vejo nenhum absurdo escalar ele aqui não, tá bom? Outro nome interessante é o Fabrício Bruno, que também tá muito bom pra valorização, acho que tem um bom potencial pra ele, mas eu vou fechar com o Ferrarese por enquanto, que também tá excelente pra valorizar, e eu acho que tem um bom potencial pra ele aqui também, beleza? Outros zagueiros que eu gosto pra rodada também é a dupla do Atlético Paranaense, Arthur Dias e Aguirre, dois bons nomes pra rodada, tá bom? E eu acho que é mais ou menos isso aí também, galera, não tem tantos outros nomes assim não, por isso eu vou fechar com, por enquanto, o Arthur Dias, da equipe aqui do Atlético Paranaense, né? Precisando de um pontinho pra valorizar, tem um bom potencial pra essa rodada. Passando agora para as laterais. Aqui nas laterais, o Cuiabano é um excelente nome, tô vendo muita gente escalando ele, tá? 4.6 pra rodada, eu acho que tem um bom potencial pra ele aqui, tá? Mas por enquanto, meus amigos, eu vou fechar com o Kaique Bruno, tá? Precisando de 5.2 pra valorizar, é um cara que entrega uma média básica absurda, já tem 18 desarmes em apenas 9 jogos, então 2 desarmes por jogo, vale muito a pena. O Escobar é nome bom também, eu acho que ele tem um bom potencial, tá? O Luciano Juba, muita gente querendo ir com ele, 1.4 pra valorizar, tem um bom potencial também ofensivo, tá bom? Vitinho e Alex Telles são outros dois nomes que eu acho muito bons
pra rodada, tá bom? Mas como eu já tô com um da equipe do Botafogo, não vou dobrar, não. Outro nome que eu gosto muito aqui é o Benavides e o Esquivel da equipe do Atlético Paranaense. O Benavides 2.4 para valorizar, o Esquivel 3.7. Por enquanto eu vou colocar o Esquivel, mas eu tô muito na dúvida em colocar também o Cuiabano. Vamos ficar de olho nisso aí, mas por enquanto eu tô indo de Esquivel aqui do Furacão, beleza? Vamos passar agora pro nosso meio campo. Aqui no meio de campo eu vou com o menino Ney, tá bom? Por enquanto estou indo de Neymar, acho que tem um bom potencial pra ele, tem tudo pra fazer um bom jogo em casa, tá? Eu ainda tô na dúvida ainda dos outros meia, tá? Mas o Neymar eu vou com ele pra rodada junto com o Matheus Pereira. E aí fica a dúvida dessa terceira vaga. Nomes bons pra essa terceira vaga, eu gosto muito do Arrascaeta, acho o Andreas Pereira um nome pra surpreender muito bom pra rodada, gosto demais também do Danilão da equipe aqui do Botafogo, acho que tem um bom potencial pra ele aqui também. Outro nome interessantíssimo pra essa rodada também no meio de campo seria o Lúcio Acosta. O Cartola até agora ainda não atualizou com o nome dele, eu acho que ele vai pro jogo, não tem por que não ir, ele no jogo passado ele nem participou. Tassiano é um nome que corre por fora porque tá de meio campista, mas joga no ataque, tá jogando de centroavante aí no Santos, né, e o jogo é favorável, pode ter gol. Outro jogador muito interessante aqui pro meio de campo, galera, é o Rodrigo Garro, tá? Ontem ele se destacou pela Copa Libertadores da América e eu acho que é um nome muito viável pra essa rodada, tá? Fica de olho nele, que ele deveria já estar aqui pintando como provável pra rodada, tá bom? Por enquanto, galera, eu vou colocar aqui nesse time o Danilo do Botafogo, tá? Mas pode ser que na live eu troque. Mas por enquanto eu tô indo de Danilão aqui do Fogão, beleza? Agora vamos passar pro nosso ataque. Aqui no ataque nós temos bons nomes também, tá? Eu gosto do Pedro, tá? Não acho nenhum absurdo colocar ele na rodada, precisa de 8.5 pra valorizar, tá bom? Jonathan Calleri, outro nome muito bom pra rodada, precisando de 8.7 pra valorização, mas eu acho que o Caio Jorge é unânime pra essa rodada junto com o Viveiro. Os dois nomes aqui, eu acho que vão estar na maioria dos times e tem um bom potencial pra rodada. Resta saber quem fica com a terceira vaga. E aí, como eu falei, Pedro, Calleri, o Andrés Gomes é um nome bom, até o Yuri Alberto eu acho que é um nome interessante. O Corinthians vai com muita vontade pra esse jogo contra o Palmeiras, não sei não, cara, o Yuri Alberto pode ser um bom nome sim. Gosto muito aqui também do Arthur Cabral, da equipe aqui do Botafogo, acho que tem um bom potencial pra ele, beleza? Outro nome interessantíssimo é o Aleph Manga, podendo ir muito bem na rodada. Outro nome também pra essa terceira vaga, Julimar. Do Aleph Manga pra baixo são nomes mais pra reserva de luxo, como o Aleph Manga, que já falei, o Mendonça, o Julimar, de repente o Renato Kaiser, o Matheus Martins. Tem muitos bons nomes aqui que dá pra usar, mas eu acho que mais pra reserva de luxo pelo preço que eles custam, né? São jogadores relativamente baratos aí, tá bom? Por enquanto, galera, eu tô um pouquinho na dúvida aqui de quem eu vou escalar, tá? Tô um pouquinho na dúvida sim, tá? Mas eu vou ser sincero pra vocês, tá bom? Eu vou confiar na boa fase do Corinthians e vou colocar o Yuri Alberto. E talvez eu até troque o Danilo pelo Rodrigo Garro. Eu acho que o Yuri Alberto vai fazer um golzinho no Palmeiras. O Corinthians tá muito empolgado com essa vitória da última rodada, tá bom? Vamos passar agora pro nosso treinador. E aqui de treinador, Arthur Jorge é um nome interessante pra rodada. Gosto muito aqui também do Odair Helma, acho que é um nome absurdamente bom pra rodada, tá bom? Esses dois nomes eu acho que se destacam mais, tá? A gente tem o Cuca também como nome interessante, aí a gente tem também aqui o Arthur Jorge, como eu já falei. Bom, eu vou ficar por enquanto, galera, com o Odair, tá? Eu acho que tem o melhor potencial pra vitória nessa rodada, tá bom? Por enquanto eu tô indo com ele aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, vou tirar o Esquivel e vou colocar o Cuiabano, já que eu tô com umas cartoletinhas a mais aqui, vou colocar o Cuiabano e vou fechar meu time assim por enquanto, tá? Por enquanto, pode ser que na live de fechamento eu mude. Vamos aqui agora montar o nosso banco de reserva e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então vamos lá, galera, mostrar o time pra vocês aqui como ficou pra rodada de número 11, mas eu fiz algumas mudancinhas aqui. Mas antes de eu mostrar o que eu mudei aqui, quero te convidar para as nossas ligas, tá? O link vai estar fixado no primeiro comentário. A gente tem lá no Rodada 10 uma página exclusiva para as nossas ligas, tá bom? Liga de 1, 2, 5 e 10 de tiro curto. Então você que gosta de jogar liga de rodada única, defesa fechada aí, né? E é o nome que você quiser escolher, estão as inscrições abertas. Então é só você clicar no primeiro comentário fixado, vai estar o link. Você clica no link, vai cair nessa página e aqui você pode escolher a liga de 1, liga de 2, liga de 5 e liga de 10 reais. Então, se você gosta de jogar cartola e quer de repente até faturar na rodada, clica no primeiro comentário fixado aí, ó, bem no chat aí, no primeiro comentário fixado, clica, coloca seu time lá, que é bem fácil e prático. Qualquer coisa você pode me chamar no privado, que eu te explico como faz pra colocar os times lá no Rodada 10, beleza? Então vamos lá mostrar pra vocês como ficou fechado o nosso time pra rodada de número 11. Lembrando, galera, que a gente pode fazer algumas mudanças nesse time lá na nossa live de fechamento, que será às 2h30 da tarde. O mercado fecha às 4h30, então 2h30 estaremos ao vivo em todas as plataformas, tá? Tanto na roxinha, quanto na vermelhinha, quanto na chinesa, tá bom? Então dá uma olhada aí onde você tiver, às 2h30 estaremos ao vivo lá, fazendo os últimos ajustes, pegando as escalações. A gente vai ter pelo menos 2 escalações aí, tá bom? Que a gente vai poder saber quem vai ou não pro jogo, tá? Então vamos lá, galera. Meu time aqui, por enquanto, pra essa rodada, tá com o Matheus Cunha aqui, com o Hack, com o Anderson, tá?
A dupla de zaga, por enquanto, eu tô com Ferrarese e Arthur Dias, tá? Nas laterais eu tô indo de Kaique, Bruno e Cuiabano, tá bom? No meio de campo, Neymar, Matheus Pereira e Danilo. Aqui eu tenho uma dúvida de quem eu vou realmente. No ataque, Caio Jorge, Caleri e Yuri Alberto. Pode ser que o Yuri Alberto rode, ou o Caleri, algum desses aqui pode rodar na live, tá bom? De capitão, eu vou colocar por enquanto aqui o Caio Jorge. No meu banco eu tô com o Matheus Cunha fazendo hack, tô com o Esquivel, Aguirre e Jean Lucas no meio campo e o Viveiros como reserva de luxo. Então é isso, galera. Time aqui pra rodada de número 11, tá bom? Já se inscreva no canal, deixa o like aí que ajuda demais. Deixa um comentário aí que ajuda demais também no engajamento do nosso vídeo. Hype ao nosso vídeo. Participa das nossas ligas tiro curto, inscrições abertas de 1, 2, 5 e 10, tá? Não deixa pra última hora, que aí você já coloca o seu time agora. Você já fica tranquilo aí só pra escalar todos os seus 100 times aí que você vai aí na nossa liga de tiro curto. Um forte abraço a todos. Aguardo você na nossa live de fechamento. Segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC em todas as plataformas. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!